Você sabe me dizer qual é a intenção de uma convenção religiosa pentecostal reunir dezenas de deputados, prefeitos, vereadores e até pré-candidatos a disputar a eleição, nesse ano, em um só evento, aonde se reúne essas pessoas e as suas lideranças nacionais? Você sabe me dizer o que isso significa? Pois é, o vídeo de hoje pediram para reagir um Reels que foi postado até, acho que é na própria página da CGADB. Inclusive com uma descrição no vídeo que diz o seguinte: a Convenção Geral do Ministério das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, CGADB, presidida pelo pastor J.W. Costa Júnior, está realizando hoje, dia 29, hoje já é dia 1º, mas foi dia 29, o seu primeiro Fórum do Conselho Político Nacional da Convenção. Ou seja, não é algo que eles vinham fazendo. É o primeiro fórum realizado com a única só preocupação em se manterem no poder, ou seja, fazer politicagem. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo, seu joinha ajuda muito, ajuda a hypar o nosso conteúdo. Pois então, o vídeo tem uma música, Ninguém Fala Nada, a princípio é esse aqui, que veio acompanhado dessa matéria, que diz o seguinte: o evento reúne a diretoria da Convenção Geral, presidentes de 60 das 63 convenções ligadas à CGADB. Ou seja, CGADB é a mãe de 63 convenções estaduais ligadas a ela como nacional. De 63, 60 se fizeram presente. Tem 3 aí que se salvou, Não sei qual o motivo, talvez porque não compactua com a ideia. Pastores de todo o Brasil, senadores, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e pré-candidatos de todas as esferas políticas da nação marcaram presença. Dentre os presentes, destacamos o presidente. Olha quem estava presente: o presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Hugo Mota, que falou aos participantes, os senadores Carlos Viana e Damares Alves e os deputados federais Sóstene Cavalcante, Paulo Freire, que é irmão do presidente aí, e o Gilberto, que é da cúpula da Assembleia de Deus, e também o deputado federal Gilberto Nascimento e muitos outros. Só fizeram questão de destacar esses que são mais interessantes ou estão na alta cúpula, O presidente do Conselho Político, pastor Joab dos Santos, de Alagoas, organizou o encontro juntamente com uma grande equipe de membros do Conselho, como vice-presidente, pastor José Roberto, relator, pastor Almésio Alves, e representantes de todos os estados estão presentes. E a CGADB fez questão de postar isso no seu perfil com aquela ideia de dizer assim: estamos no domínio, preste atenção nesses nomes que marcaram presença, porque esses são os que nós estamos apoiando. Agora a pergunta fica, meu amigo: quando uma convenção religiosa evangélica reúne dezenas de deputados, senadores, prefeitos, vereadores, pré-candidatos que estão aí disputando a próxima eleição, fica uma pergunta no ar: isso é fé ou é só articulação política? Quais são os interesses? É a pergunta de muita gente, em se fazer o primeiro fórum político com a presença dessa turma. E eu te adianto uma coisa, cara, eu particularmente, eu não vejo problema não vejo errado líderes religiosos participarem da vida pública, porque qualquer cidadão, seja ele um líder do que for, ele tem o direito de dialogar com um político para ver os interesses dos seus próprios liderados, de quem ele está liderando. A questão é, quando se trata de convenções, Assembleia de Deus e instituições religiosas, é exatamente até que ponto fortalece a cidadania num contexto do bem comum. Porque o que mais vemos é líderes evangélicos lutando para eleger seus próprios candidatos para os defender,
quando se trata de defender no contexto geral, você não vê empenho desses representantes eleitos pelo voto do cidadão evangélico. E a história, meu amigo, se você for dar uma olhada, você vai entender que a história mostra que essa mistura de religião e política sempre foi algo que puxa só para o lado da liderança. A bancada evangélica, por exemplo, você não vê os representantes dos cristãos, dos evangélicos, da bancada evangélica, defendendo o bem comum da população, mas sim defendendo os anseios dos próprios líderes, só. E os políticos enxergam o meio evangélico como potencial de se eleger, de votos. Ou seja, se beneficiam do povo, mas o compromisso não é com o povo, é com o líder, é com a instituição, porque a igreja precisa ser defendida. E nesse caso do fórum aqui, né, a gente poderia falar muitas outras coisas, mas essa questão do fórum, qual é o objetivo principal de um fórum que reuniu aí tantas autoridades, pré-candidatos? Qual é o objetivo principal disso? Qual foi, na verdade? Será que foi debater valores para a sociedade ou foi só um momento para construir alianças para futuras disputas eleitorais e anseios da liderança em si e não dos liderados, dos membros? A pergunta fica: quem ganhou com esse encontro? Os fiéis ou somente os líderes? Ou só os políticos? Responda para mim aí embaixo, porque para mim isso aqui é óbvio, está claro que só os políticos, porque o esquema é com a liderança. E os liderados, membros, o povo no geral, sempre vão continuar pagando o preço. Para você que não sabe, talvez achando que eu estou pegando pesado aqui, cara, se você for olhar o nascimento, a origem da Assembleia de Deus, ela nasceu como um movimento de evangelização. Hoje, se você olhar a Assembleia de Deus, principalmente, você vai ver que ela vai além de uma instituição que se preocupa com a evangelização. E sim, ela transmite mais uma ideia de uma instituição comprometida com a política, ou seja, um braço do sistema político. E o que eu estou falando não começou ontem, cara. Se você olhar a história, você vai ver. Isso aí já vem há muito tempo acontecendo. Não é coincidência você ver filho da família Costa, né, do JW Júnior aí na política, e não é coincidência. Não é coincidência você ver filhos de outros presidentes assembleianos de alguns estados do Brasil que também estão na política. Ou seja, a preocupação não é mais só evangelização, é se manter no jogo do poder. E a pergunta fica: até onde Deus se faz presente nisso tudo? Ah, Zay, mas eu não vejo problema. Beleza, mas você vê transparência? Você vê essas lideranças vigiando com o contexto político sujo, maligno? Ou você vê o contrário, ele se envolvendo cada vez mais nesse lixo? Se existe transparência, existe um objetivo claro transmitido para o povo que é usado como massa de manobra, como capital eleitoral, é transparente. Talvez daria pra gente aqui dar um ok e dizer, não, tá tudo certo. Mas a gente sabe que não é assim, cara. O povo só é usado como capital político e os líderes se beneficiam disso e cada vez mais tornando as igrejas aí propriedade familiar e um jogo político por trás gigantesco que continua empoderando e tornando eles cada vez mais imunes de qualquer coisa. Ai de você se tocar no ungido quando se trata de algo espiritual. Quando se trata de política, tem a bancada evangélica para socorrer e defendê-los a qualquer custo, a qualquer momento. Agora, quando se trata de uma família, de um fiel, de um membro, precisando de algo do contexto político, aí você não é lembrado e nem valorizado. Pode ter certeza disso. Mas a pergunta final é simples para encerrar o vídeo. Quem está influenciando quem aí? Quando se torna o púlpito próximo de um palanque político? É a política que influencia o púlpito ou o púlpito está influenciando a política? O político está servindo os valores da fé que o povo professa, das igrejas, ou é a fé que está sendo usada para servi-los? Ou seja, servir os interesses políticos. É eles que estão servindo os valores da fé que eles dizem professar, ou é a fé que está servindo para promovê-los?
ou os seus interesses? Deixa nos comentários aí o que você acha disso. Para mim isso é normal, vai piorar com certeza, mas deixa seu comentário embaixo que é importante. Agradeço a cada um de vocês, me segue nas demais redes sociais, ajuda a hypar esse conteúdo também, seu joinha ajuda muito. Me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zaio. E fica a dica para você, não se deixe ser usado por líderes e por políticos que vêm só com a intenção de usar você como moeda, como capital eleitoral. Seja crítico, inteligente e entenda que você está num jogo, mesmo estando dentro de uma igreja que se diz fazer parte do reino de Deus. Todo cuidado é pouco.